Olá pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, cara. Ricardo, hoje a gente traz o presidente da OAB Seccional Alagoas, Wagner Paz. Tudo bom, Wagner? Como é que você tá? Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem. Prazer estar aqui pela primeira vez, né? É. Mas satisfação muito grande, acompanho o trabalho de vocês aí, um trabalho sério, respeitado. E tá aqui para conversar com vocês, bater um papo, falar sobre tudo. Pronto, vamos conversar, Wagner. Segundo mandato já, né? Wagner, eu vou já começar aqui a entrevista perguntando, é uma opinião minha, eu vou externar, você pode retrucar. Eu acho que a OAB, de forma geral, mas aqui em Alagoas, ela passou os últimos anos ao longe de polêmicas ou de assuntos na qual a OAB historicamente se envolveu. Né? Luta pelos direitos civis, luta pela... os últimos 3 gestores, eu achei 3 ou 4 gestores, achei que se voltaram para dentro dos advogados, das prerrogativas. Eu vi agora 2 movimentos, eu vi o seu texto sobre essa questão dos celulares do STF e precisamente agora sobre a questão das câmaras corporais, né, dos policiais militares, a OAB se envolvendo. É um movimento em busca desse protagonismo que eu acho, e é uma opinião minha, que a OAB se perdeu, velho? Eu acho que tudo são momentos em que a gente vive na sociedade. A ordem passou por um período áureo, né? Poucos advogados, grandes advogados, notáveis advogados, dos quais nós tivemos a honra de ter 2 grandes baluartes presidindo o Conselho Federal em épocas áureas. Um na redemocratização, que foi Herman de Assis Baeta, e outro Marcelo Avené Machado. Alagoanos, né? Os 2 alagoanos. E Marcelo Avené, falar em anistia política da época da ditadura, sem falar em Marcelo, não é possível. O impeachment do presidente Fernando Collor também. Então, houve uma transição para um período em que houve um abarrotamento de faculdades de direito, um crescimento exponencial do número de advogados no mercado de trabalho. Produção industrial, né? Produção industrial, né? Criado pelo mito do concurso público, que durante algum tempo foi uma máquina propulsora das universidades, mas que se perdeu. Hoje o Estado não faz mais concurso público, salvo para atividades fins, raríssimos os concursos hoje em dia, não abarcam a quantidade de estudantes que saem das universidades, e você cria uma leva, uma gama de pessoas insatisfeitas, de pessoas mal resolvidas, por questão da profissão que não era aquela profissão que tinha um perfil adequado. Você vai fazer jornalismo sem gostar de estudar, de ler, de escrever. O direito é muito parecido. Inclusive, jornalismo e direito sempre foram profissões. Aliás, tem muitos grandes jornalistas que são advogados, né, de formação acadêmica, né? Mas veja só, você tem uma decisão, semana do governo, né, em relação ao fim do ensino à distância para o direito. Você acha que pode ser um caminho para reduzir uma leva de desempregados que nós temos, né, inclusive entre os advogados? Sim, sobretudo a qualificação do profissional de direito, que tem que ser humanizado. Então é impossível você se formar sem você ter aquilo que temos hoje, como são os escritórios modelos, né, o escritório júnior, empresa júnior, que fazem com que, por exemplo, eu quando estudei na Universidade Federal de Alagoas, a gente tinha esse escritório modelo e atendia a população carente. Então você tinha um contato direto com a população, as angústias, as agruras daquelas pessoas que iam formar o nosso caráter enquanto profissionais. Então você formar um advogado e ele não ter a consciência que ele vai passar 5 anos com muita dificuldade para arrumar um cliente, tendo que pegar um cliente menos favorecido, ganhar quase que nada, às vezes um cacho de banana, um doce de goiaba como retribuição, mas faz parte da experiência. É muito complexo, não? Então a OAB fez um trabalho muito forte. O ministro Camilo Santana foi muito receptivo à ordem. A ordem fez todo um trabalho de demonstração da incompatibilidade do sistema de EAD com o curso de direito. Direito, medicina, odontologia, né? Não vem ajudar. Exige esse contato pessoal. E isso acaba né? muito também nessa perspectiva do que o Carlos colocou aqui. Da OAB se voltar para dentro. Então a OAB passou a ouvir a reclamação de muita gente que está insatisfeita e procurou olhar para dentro para tentar se organizar. Né? E os movimentos que vão surgindo. Então, passamos por momentos difíceis, como Lava Jato, como antes da Lava Jato, Mensalão. E nesses momentos a OAB participou, protagonizou, mas em alguns momentos o Ministério Público estava
exercendo o papel à sua altura. A OAB sempre se notabilizou na ausência de alguns poderes. Se vocês forem olhar direitinho... Acho que foram momentos assim, fundamentais, né, da OAB. Na época da ditadura militar, a presença da OAB, até porque as instituições como não funcionavam. Não funcionavam, né? E a OAB cumpriu um papel extremamente interessante. E você tinha esses grandes nomes do direito que eram advogados, né? Não eram ministros de tribunais. Você tinha nomes, enfim, conhecidos, mas os grandes advogados, eles assumiam essas causas e eles chamavam a atenção da opinião pública pela capacidade que tinham profissionais e pelo reconhecimento que tinham na sociedade, né? Depois eu até entendo essa mudança de perfil da OAB, e eu fui entendendo isso também. Você tem mais de 1.400.000, né, mil advogados. É o país do mundo que tem mais advogados até hoje, ou pelo menos pessoas formadas em direito. Temos mais advogados do que o resto do mundo todo. Juntos, né? Todo. Também mais faculdades sozinho o Brasil do que o resto do mundo, todos juntos, né? Exatamente. E nessa questão do MEC, a OAB tem um parecer, mas esse parecer ele é opinativo, ele não é vinculativo. Então o MEC acolhe ou não para a abertura de novas faculdades. Nos últimos anos, a última década pelo menos, a OAB tem dado parecer sempre contrário, salvo raras exceções que realmente algumas instituições com muita estrutura, com muita qualidade, merecem. E aqui nós criamos um selo, que é o selo OAB Indica. O Conselho Federal tem o selo OAB Recomenda, mas ele se baseia, o critério exclusivo, quase que exclusivo, na nota do exame de ordem. Nós adotamos aqui o OAB Indica com base nos mesmos critérios que o MEC autoriza aquela faculdade a funcionar. E colocamos outros, como acessibilidade, para pessoas que têm necessidades especiais, enfim, a valorização do corpo docente. E das 20 e poucas faculdades, 24, 25 faculdades, não me lembro aqui ao certo, apenas 8 obtiveram o selo OAB Indica. Estão fechando faculdade aqui? Aconteceu? Então, se a OAB não pode fechar a faculdade... Não, eu sei. E não é... Elas estão fechando Estão fechando a falta de demanda. O que a gente pensou? Vamos intervir no mercado de maneira propositiva. Pai, mãe, alunos, estudantes, olhem para quem a OAB está indicando, pelo menos. Tem 8 que a gente aqui entende que satisfatoriamente conseguem manter. Dessas 8, você está falando aí também, já tem o FAO, já tem a UNEAL, o SESMAC, ou seja, olhem para essas faculdades aqui que estão atendendo um mínimo de qualidade, porque depois não adianta reclamar quando você passar 5 anos no curso, que não tem nenhuma estrutura, que não tem um escritório modelo que você vá ver realmente falar sobre direito de família, sobre direito civil, sobre direito penal. Às vezes tem um modelo jurídico lá que só fala sobre direito do consumidor. Você não está preparando aquele profissional para a vida, para o mercado. Você está preparando ele apenas ali Quantos advogados Alagoas forma por ano, sabe dizer? Entre 800 e 1.000 advogados por ano. Quantos o mercado absorve? Muito pouco. Hoje nós temos, a inscrição já vai na casa dos 23 mil. 23 mil. Fizemos um censo há 2 anos e aproximadamente 14 mil advogados em atividade, mas dos quais os 14 mil atividades nós acreditamos que exercem outras profissões. Então você tem advogado empresário, você tem advogado que trabalha em outras situações, prestador de serviço, você está lá com a carteira da OAB só para não perder os descontos em escolas, em faculdade, enfim. E é dificílimo. E prestígio também, né? Ainda é um curso que dá muito prestígio, né? Eu acho, é uma opinião que eu tenho já formada ao longo da minha vida aprendizado, que é o profissional do direito mais qualificado para exercer sua atividade, o advogado. Até por conta daquela história de que é um prato de comida, né? Cada caso, ou cada causa que ele pega, ao contrário do Ministério Público e dos magistrados. Aí eu lhe pergunto, não seria necessário que um profissional que vai para o Ministério Público ou para a magistratura passasse mais tempo exercendo essa atividade para aprender o que é efetivamente esse contato humano e a necessidade que o cidadão tem de alguém que saiba do direito e exerça com serenidade? Fundamental. Porque são 3 anos, fundamental, né? Hoje fundamental. A exigência 3 anos. É muito pouco, né? Muito pouco. E tem uns que nem passam, né? Às vezes assinam uma peça aqui no escritório de um amigo, de um parente. Isso. E não vivem de fato a realidade. E essa vivência. Tem os que passam para juiz e não querem nem para a comarca no interior. Estamos, inclusive, preparando um relatório agora muito duro e contundente
para apresentar o CNJ. Estamos dialogando com o presidente do TJ, com o corregedor também. E é inadmissível que o magistrado que esteja no começo de carreira, eu costumo dizer assim, não se permita viver essa experiência extraordinária De morar que é você no interior. morar no interior, você ter aquela vivência, conhecer aquela realidade, aquela cultura. Então, querer passar um dia na semana, às vezes, então assim, nós vamos enfrentar esse tema, não é um tema fácil. Isso é obrigatório, né? Não morar na comarca. É obrigatório. Hoje o CNJ relativizou, né? Ele normatizou o TQQ, Passar terça, quarta e quinta, né? um dia na semana, quer dizer, agora terça, quarta, quinta, agora um dia só. Eu tenho o pessoal do Sergipe que vai trabalhar, parece que é 28 dias ou 30 dias no ano, o juiz. É isso. Tivemos casos escabrosos, como por exemplo, no Tribunal de Trabalho na região norte, em que a presidente do tribunal morava, salvo engano, aqui no Nordeste, numa cidade litorânea, a presidente do tribunal. E nenhum dos juízes estava fisicamente no tribunal. O Ministério Público de Contas aqui, que mora em Brasília. E aí a OAB de Rondônia entrou Isso é uma com ação brincadeira. no CNJ para regulamentar, pediu, inclusive, fez um pedido para que a presidência apresentasse o endereço, a residência dos magistrados lá, e aí ela se pegou que era sigiloso. Ele foi para o CNJ, o presidente Márcio, e a OAB conseguiu uma vitória nesse sentido, e a determinação, que é outro ponto que afeta demais, uma falta de percepção do valor republicano, eu costumo dizer, porque a questão do atendimento para a advocacia é um tema muito caro para nós da ordem, que a gente enfrenta, que não tem solução fácil, mas a gente não perde de vista. Também estaremos mais uma vez com o CNJ discutindo isso, porque o agente público ele não percebe que o advogado ele é porta-voz do dono da coisa pública. O cidadão e a cidadã, eles são, segundo a Constituição, os donos da coisa pública, todo o poder emana do povo. Então, ele não quer atender o advogado, mas ele está deixando de atender quem vai representar o advogado. O advogado não pede para falar com o juiz para satisfazer uma lascívia pessoal dele. Ele pede para falar, porque se ele não conseguir uma cirurgia a tempo, o seu Cícero vai ter uma deformidade física permanente, pode vir a óbito. Uma mãe não tem o que comer numa pensão alimentícia, eu não posso esperar para a próxima. Hoje é terça-feira. Se eu chegar lá dizendo a magistrada aqui só atende segunda-feira à tarde, a mãe vai esperar até segunda-feira que vem para poder receber o advogado e despachar uma pensão alimentícia. Então a gente vem tentando desconstruir isso com muito diálogo, mas também com enfrentamento. Pois é, como é que essa relação do dia a dia, na média, aqui no estado de Alagoas, advogados, magistrados e promotores, como é na média? Eu acredito que a gente melhorou muito. Melhorou porque era muito ruim, como é? Era péssimo. Era péssimo. De não ter contato, de ter dificuldades. Arrogância, distanciamento social. Eu acho também que vem uma herança, um ranço autoritário, pessoalista, né? De que eu sou o detentor do poder, eu mereço, eu passei no concurso público. E ao contrário de servir, né? Você vê, fui professor, estou afastado de direito administrativo, mas quando a gente estudar o tema de agentes públicos, o magistrado, o promotor, ele se recusava a ser classificado como servidor público. Ele quer ser classificado como agente político. Mas muitos são mesmo. Né? Acabam virando, né? Se tornando isso. Porque decidimos questões políticas da vida, um ativismo judicial, e você percebe que não é o caminho, esse não é o caminho. Você vê o sistema americano, os magistrados são servidores, alguns deles são eleitos para essa função. E não vivem dando entrevista, né? Não dão entrevistas, são bastante reservados. Sim. Aqui você vê se o cara... total disparate. No caso até de um ministro da Suprema Corte, não sei se ele ainda é ministro americano, ele estava muito doente, que o cara recebia, enfim, ajuda para férias e viagem, o cara virou um pária social, né? Aqui não, né? Os caras fazem congressos internacionais com apoio de empresas que são rés. E aí? Da Confederação Brasileira de Futebol, cara, discute o técnico da seleção brasileira. Não, tem um detalhe, eu recebi uma mensagem, não tinha visto, vai haver em Brasília agora, acho que essa semana, um evento musical, tal, diversidade cultural, em que o Supremo é patrocinador. Exatamente.
Show da Maria Gadu. Entre outros. Entre outros, é. Então, Wagner, já fazendo esse contraponto, qual o seu posicionamento em relação ao tratamento que o STF vem dando, independente do que está sendo julgado lá no STF, aos advogados que estão lá? Isso foi tema de um texto seu, a questão dos celulares, mas a gente vê, uma vez ou por outra, certos diálogos ríspidos entre o ministro e o advogado, até a questão da defesa, né, a privação da defesa daquelas pessoas, nesse julgamento específico, mas em outros também. Como é que você observa isso e de que forma você acha que o OAB vai agir? Eu acho que o OAB está agindo, tem intervido em todos os casos de restrição indevida de acesso dos advogados a clientes, desde o acontecimento de 8 de janeiro. Nós temos atuado fortemente no diálogo. Mais recentemente, esse episódio da lacração, né? Veja logo quem? Jornalistas e advogados. Então, como é que você combate, não deveria combater, deveria julgar, né, atos supostamente antidemocráticos, desrespeitando o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Então, acho que é incompatível com o Supremo. Acho que eu escrevi sobre isso, falei sobre uma página infeliz do Supremo Tribunal Federal, mais uma página infeliz, a gente pode dizer. O Supremo vem perdendo a mão, tem passado um pouco do dever de autocontenção que todo magistrado deve ter, quiçá o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Ricardo falava sobre isso, sobre eventos, festas, patrocínios. Perdemos o pudor. O magistrado quer ser estrela, o ministro ele quer ser estrela, ele se vangloria disso. Não perde, não tem nem o menor pudor em expressar sua opinião sobre um tema ao qual ele vai julgar, né, colocando em xeque a legitimidade da decisão. Né, que é um evento famoso. E quando o presidente Simonetti colocou para o grupo, ele sempre muito democrático, eu sugeri a ele, presidente, é hora da gente ser mais forte na manifestação. Por que não fazemos igual os guerreiros, tribunos do júri, que quando não há solução no júri diante de um abuso de autoridade, ele abandona o tribunal? E foi quando o presidente deu essa sugestão e foi além disso, olha, abandone o tribunal. Se permanecer essa restrição indevida, não há outra solução. É deixar ele julgar e ser defesa. Porque aí, pelo menos, o constrangimento vai ser maior. É uma denúncia forte, né? Uma denúncia forte. E tanto é que recuou. Né? O Zanin, que até pouco tempo, eu disse, até tu, Brutus, que fostes a OAB pedir socorro. Hegel explica isso. Diante dos abusos do Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, nós vimos os vídeos, tá aí no YouTube para todo mundo ver. São recentes, né? O Zanin pedindo para ter acesso a um depoimento antes do seu cliente, o atual presidente Lula, né? Legítimo. E o Moro se negou e ele teve que ler 5 minutos antes. Ou seja, isso é uma violação. Então, assim, como é que pode agora restringir o celular? Não pode filmar? Está com medo de quê? Né? Então, assim, a OAB vem atuando. É engraçado, a transparência relativa, né? A transparência relativa. Pois veja só, ficou mais ou menos assim por senso comum, pelo menos uma parte do senso comum, que se você criticar o Supremo, você é contra a atuação do Supremo, que não é o caso. Acho que nenhuma instituição, nem ninguém, eu brinco, é uma frase que eu uso assim, independentemente de qualquer coisa, quer dizer, eu não acredito em torquemada do bem. Né? Não existe. Não existe, né? não existe. Todo mundo precisa ter algum controle, algum freio. O que acontece hoje, e é uma discussão que eu acho que é necessária, sobre, por exemplo, o papel do Supremo nesse julgamento, assim, precisa ter limite ou é na cabeça do magistrado a hora que ele quiser? E aí? É preciso. E dentro dessa teoria constitucional, quem tem? A gente é muito cobrado a OAB. A OAB deixou, a OAB está deixando. Veja, dentro da tripartição de poderes, são os poderes que têm o controle sobre os outros. Dentro da ideia dos freios e contrapesos, check and balance, que é uma inspiração do direito norte-americano. Então, assim, ser o Congresso forte, que pode tolher os excessos do judiciário, não há possibilidade. A ordem pode se manifestar, as ruas pode o Congresso movimentar. Com dinheiro, né? Emenda, enfim. Infelizmente, o que acontece é isso. Então, não tem a respeitabilidade que precisaria. Se há uma simbiose muito grande dos poderes, a coisa tende a descambar. Então, assim,
Eu acho que a sociedade está começando a se insurgir, né? Você vê que os movimentos são cíclicos. Agora voltamos à era dos penduricalhos, cada vez mais aumentando o penduricalho, né? Terrível isso, né? Terrível, O Marcelo Tadeu, que a gente entrevistou aqui, ele fala, é um malefício, né? Para magistrados, não só para magistrados, esses penduricalhos. É uma coisa seguinte, é uma remuneração que não paga imposto, todo mundo paga imposto, mas aquela parte que é cada vez mais significativa, sobre ela não incide imposto nenhum. É um troco. Mas o aposentado não. Veja o tratamento que o governo dá para os aposentados. Autorizando descontos que chegam até 35%, 40% sobre a folha. E agora aí um escândalo que foi descoberto. Pouco importa se foi Bolsonaro, se foi Lula. Todos tinham a sua parcela de contribuição sobre isso. Por quê? Porque virou... Até antes disso, né? Veja que coisa esdrúxula. O governo, para garantir que o sistema financeiro tenha menos prejuízo, ele autoriza o desconto consignado. E aí eu fiz sustentação agora no Tribunal de Justiça sobre uma demanda repetitiva, um instituto de resolução de demandas repetitivas. A OAB entrou como amigos curi e foi sustentar em defesa do consumidor. Porque os consumidores são lesados, são vulneráveis. Então, para esses, nada. Para quem está na alta cúpula do serviço público, tudo. Né? E o CNJ chancelou, né? Terminou chancelando, né? Esses penduricalhos, né? É muito ruim. Voltando, ruim. Né? É um escárnio, né? Assim, é um escárnio, né? Mesmo. Você tira um pouco da confiança do sistema. Isso acaba prejudicando todos os advogados, os juízes, todos eles, né? Então, nessa questão já é outra questão do INSS, dos descontos aposentados, você está agindo também, a OAB vai... É isso que eu estou falando, desde o começo da entrevista. A OAB passou muito tempo enclausurada nos problemas de prerrogativas, de advogados e tudo mais. Você vê essas questões nacionais como um fator na qual a OAB passa a se manifestar agora, Wagner? Sim. São os momentos de crise que a OAB cresce, né? Em todos os momentos de crise, e a história da ordem se confunde com a história do país. Inclusive, eu já fazendo um merchandising do nosso trabalho, nós vamos entregar um memorial da advocacia lá no prédio histórico, que é a cereja do bolo, revitalizamos aquele prédio. Patrocinado pela prefeitura? Também. Até porque ali é um prédio histórico. Acho correto. Ali é memória viva da advocacia. Ali foi a primeira faculdade do estado de Alagoas. O prédio foi tombado pelo município de Maceió. Aquela reforma custou mais de 6 milhões, o município ajudou com 1 milhão, através de uma emenda do senador Rodrigo Cunha. É muito pouco para você manter cultura, para você manter história. Quantas pessoas se disponibilizam a entregar um equipamento público, privado para a sociedade? A OAB fez isso, aquele prédio estava abandonado. Nós investimos o que tínhamos e o que não tínhamos para fazer acontecer. Nós temos lá as comissões que atuam gratuitamente para a sociedade, Ricardo. Nós temos atendimento psicológico para vítimas de violência doméstica, de violação de direitos humanos. Tem gente, por exemplo, atendemos vítima, um jovem que foi agredido pelo pai pelo simples fato de declarar homossexual. Ele tem dinheiro para pagar um psicólogo, a OAB estava lá atendendo ele, socorrendo ele em Penedo, levando para a OAB para ele ser atendido. Nós prestamos um serviço público gratuito para a sociedade. Pois é, essas comissões, vamos lá. A OAB tem cada vez mais comissões, né? Essas demandas, elas vão acontecendo e vocês vão criando essas comissões a partir dessas demandas, não é isso? São quantas hoje? Hoje nós temos 60 comissões atuando. Caramba. E quando eu era oposição, eu sempre fui oposição há muito tempo, né? E é boa ser oposição, né? Você bate, quando você entra... Você também aprende. Aprende. O que é que eu digo hoje? Quanto mais comissões, melhor. Porque é um trabalho gratuito. As pessoas não ganham nada, ao contrário, tiram do bolso. Mas elas abrem também um novo mercado de trabalho para advogados, sim, as comissões? Com certeza. É o que eu digo. Quem trabalha nas comissões, ele trabalha de forma gratuita, benemérita. E o que é que ele vai ter o que é que ele tem de vantagem? A visibilidade do trabalho, o network, mas ele ajuda a sociedade. E também um aprendizado, né? Comissão do idoso. Ela faz relatórios anuais das vítimas dos homicídios cometidos contra pessoas idosas dentro de casa. Você pega a Comissão de Igualdade Racial, dá palestra em escola pública sobre racismo, sobre injúria racial, tudo isso de graça. Então, quando eu não tenho o menor constrangimento de falar sobre patrocínio, porque nós trabalhamos de graça. A festa de São João não, né? Também, de forma alguma. Sinceramente, você acha que aquilo foi uma coisa boa para a OAB? Eu não vejo nenhum problema, porque a OAB faz esse trabalho voluntário social. Alguém já questionou os eventos que fazem os tribunais,
o Ministério Público, que A tem gente recursos, vive que tem duodécimo né? para isso. Então, assim, quando eu retribuo para a sociedade, veja, quando a advocacia vai para as escolas públicas dar palestra de forma gratuita, quando eu recebo escolas públicas dentro da OAB para fazer o contrato escolar de forma gratuita, com pessoas que estão ali gratuitamente, eu não vejo problema nenhum. Se eu estou fomentando a cultura, se eu estou fomentando o São João, se eu estou fomentando a história. Então, assim, eu tenho muita satisfação de dizer, olha, a OAB vai entregar um prédio público para a sociedade e as crianças em escolas públicas vão visitar o centro para conhecer quem foi o Barbosa. Quem foi o monarquista que, ao final, se convenceu de que a República deveria realmente ser implementada? Advogado. Quem foi Sobral Pinto, que recusou, que declinou o convite para ser ministro do Supremo? Caso Quem foi Herman de Assis Baeta, alagoano de Cururipe? Quem foram esses advogados todos? Quem é José Costa, que está vivo hoje? Que foi advogado da ditadura? Torinho, que faleceu. Merece todas as homenagens, doutor Zé Então, Costa. A ordem está contribuindo para a sociedade como nunca antes. As crianças vão ter um acesso público. E eu disse inclusive às autoridades, é bom que a gente crie um roteiro cultural histórico no centro. Porque a OAB está participando dessa revitalização. O tribunal entregou agora um memorial belíssimo. Inclusive, quem está fazendo o nosso também, o doutor Claudemiro, diga-se passagem também de forma gratuita e benemérita. Ou seja, nós teremos pontos de cultura e história numa cidade que é turística, mas que pouco valorizou durante muito tempo a história, a cultura e o patrimônio público. Então, isso a gente está resgatando. Então, tenho orgulho disso, tenho orgulho do que a OAB faz, do trabalho que as comissões fazem, né, dessa luta incessante. Hoje nós temos um trabalho fantástico social com a Vila Emater. Temos 30 crianças que os próprios conselheiros, membros de comissão, bancam o judô, o professor, o kimono, e alguns estão na seleção brasileira, disputando aí sul-americano, disputando torneios, vocês dando condições, usam aquele espaço lá também para fazer eventos. Os eventos que fazemos com instituições de caridade, como a Amor 21, mandar um abraço até para o Tony aqui, inúmeras instituições, o trabalho que fazemos em parceria com o Instituto Federal para fazer mutirões de triagem de crianças com autismo e outras doenças mentais. Então, tudo isso é de graça. Então, não me constrange de forma alguma receber um patrocínio de 100, 200 mil para fazer um evento, digamos assim, em recompensa a tudo que é feito de forma gratuita. Coloque aí você 60 comissões, cada uma com 30 pessoas. São 1.800 advogados de graça. Virou uma máquina mesmo. Trabalhando para fazer. Então, até quando a gente é criticado, por exemplo, a OAB, no caso Flechete, a nossa Comissão de Direitos Humanos estava lá fazendo relatórios. Né? Ricardo Melo, que é um Don Quixote dessa pauta, utiliza nas ações e faz referência ao OAB. Né? Tenho conversado muito com ele. Tem uma parceria, né, entre vocês que se estabeleceu, né? Inclusive advogados que passaram a atuar efetivamente, né, na causa da Braskem, né? Muita gente trabalhando. E foi uma briga aquilo, né? Uma briga e que a política atrapalhou demais. Sempre atrapalha. A política atrapalhou demais. Né? E a falta de também, eu costumo falar sobre isso, tentei muitas vezes, né, criar um ambiente de conciliação, de mediação, mas a falta de diálogo entre as instituições, né? Ministério Público de um lado, Defensoria do outro, e faltando aquele diálogo, olha, vamos tentar que sentar e buscar um caminho comum. Não adianta cada um puxar para o lado que não vai conseguir chegar. É entender que tem um cliente só e ele que deve ser servido, né? Exatamente. Deixa eu me perguntar uma coisa sobre você falando da OAB. As últimas eleições da OAB, elas vinham sendo uma disputa de almoços e jantares. E você me parece que conseguiu acabar com isso, né? A última eleição foi um passeio, né? Como é que foi isso? Como foi essa construção? Essa construção se deu, sobretudo, com muito diálogo, capacidade de trazer as pessoas. Quebramos uma barreira. Acabou a eleição, gente. Quem quiser trabalhar pode vir. O trabalho é benemérito. Então venham, participem. Homenageamos pessoas que foram adversários. Quebramos um pouco desse ranço. E a vida de pessoas para ajudar. Perdeu a fome, né? Porque era almoço e jantares, era uma casa cheia, né? A gente rompeu algumas barreiras, como, por exemplo, o Benedito Bentes. Aqueles advogados do Benedito Bentes, Graciliano Ramos, da parte alta, eles não eram visitados nem para pedir voto. Então a gente não, vamos lá, vamos trabalhar. E quando a gente ganhou a eleição, a primeira coisa que a gente fez foi abrir uma estrutura da OAB lá no Benedito Bentes, para eles terem um local para atender, para fazer uma reunião, serviços da OAB lá, enfim. E aí a gente fez esse trabalho de dar condições para a advocacia.
A gente assumiu a OAB, só tinha um espaço de trabalho, que é aquele problema do advogado que está começando, não tem estrutura, muita gente e não tem como abrir escritório. Então hoje a gente só tem Jacarecica, hoje temos Jacarecica, o prédio histórico tem salas para atendimento, para acolhimento, para audiência virtual, Jacarecica, Centro, Benito Bentes, Barro Duro, temos no Maceió Shopping, abrimos sala na Polícia Federal, abrimos sala no CISP, onde tem muita gente que chega de madrugada, às vezes o advogado precisa atender ali. Ou seja, nós temos estrutura para advocacia. Vale do Paraíba, que estava ali um pouco solto, não ficava entre Palmeira dos Índios e Maceió, e acabava que ficavam se sentindo um pouco excluídos da ordem. Criamos a estrutura ali no Vale do Paraíba para atender a advocacia. Então, criamos essas condições para que o advogado possa trabalhar. Mais de 500 bolsas de pós-graduação. Resgatamos uma pós com a UFAL. A UFAL não tinha pós-graduação em Direito, lato sensu. Eu estudei na UFAL. Precisei ir para Pernambuco para fazer na UFPE uma pós-graduação e que era paga na época. A UFAL daqui tem uma política que não aceita recurso privado, pagamento do aluno. A UFPE aceitava, então eu fiz na UFPE, não tinha pós aqui. E a gente bancou, a OAB bancou. Uma pós-graduação mais de R$100.000. A OAB bancou para que a UFAL pudesse retomar essa pós-graduação e hoje temos quase 70 estudantes de Direito gratuitamente com os melhores professores de Estado. Sem demérito aos demais, mas os que estão na UFAL, a maioria com doutorado, com experiência, Tiago Bonfim, é lá em Pimentel, ou seja, a ordem está rompendo algumas barreiras, qualificando, dando condições para o advogado se preparar e mostrando alguns horizontes, são esses mercados novos que surgem todos os dias, né? Compliance, LGPD, o direito às startups agora, para que a advocacia se reinvente. Eu sempre acredito muito na capacidade do ser humano de se reinventar. Pois é, uma coisa interessante que você está falando aí, Alagoas tem uma tradição de formação de grandes advogados, né, juristas. Isso acabou? Não. Temos grandes profissionais atuando. Não, eu imagino, assim, qualificados sim, numa média talvez até mais elevada. Mas esses luminares, eles não aparecem mais. É difícil, não é só no direito não, né? Em outras profissões também. Eu acho que a comunicação é a coisa mais difícil hoje do nosso momento. Porque as pessoas não estão buscando. Você vê a dificuldade, você tem que olhar e buscar no jornalista, no profissional sério as informações. Hoje é tudo rede social. E o algoritmo, o tal do algoritmo da rede social, cria uma bolha que se você não procurar sair... Preso, viu? Sem direito a advogado. Se a gente não procurar sair dessa bolha, a gente vai ter uma falsa percepção da realidade. Então, os grandes advogados, eles não estão no Instagram. Eles não estão no Instagram. A exceção do Raimundo Palmeira, que é um fera no direito e na rede social. O Elton também. Temos excelentes profissionais que conseguem... E na rua também, não é? Lidar bem, né? Você vê, alguns conseguem lidar bem com a rede social, são grandes. Mas Everaldo Patriota, por exemplo, Everaldo Patriota, você não vai ver ele no Instagram, né? Você não vai ver ele na rede social com tanta veemência. Então, temos bons profissionais, temos grandes quadros. Não, eu estou dizendo... Grandes profissionais, sim. Eu falo aquela figura que fugia, né, da média, estava acima da média. Não sei se é um caso específico de Alagoas, né? Esse personagem parece que desapareceu, está desaparecendo. Aí viraram, tem alguns que são. Você tem um gênio, né? O Cacau, lá de Brasília, né? Cacai, virou um gênio do direito, eu confesso que não é assim, com todo respeito, o Cacá é um grande profissional, não político, mas gênio você tem que falar em Nabu Bulhões. Não, eu tô brincando. Nabu, eu sou fã. Na verdade, a história do Cacá me parece que ele é mais político que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa, né? A questão do Nabu é uma figura, de fato, destaque pelo conhecimento, né? E capacidade, né? Que ele tem. Né? Capacidade fantástica. Ô Wagner, você falou que a política atrapalha. E a política, para você, é uma possibilidade futura? A gente sempre perguntou isso ao Melro, quando o Melro esteve aqui, e pergunta, você sempre coloca o seu nome numa dessas, né, deputado, vereador e tudo mais. Você pensa nisso? Você já pensou nisso? Já foi convidado para algum cargo político? Isso é uma tradição, né? Não, nunca pensei, eu não tenho, a princípio eu tenho essa vocação. A minha vocação sempre foi ser advogado, eu nunca quis ser outra coisa. Não tenho nenhum parente importante, né? Como diria a música do Belchior, nem. Mas a minha vontade foi sempre ser advogado. E muita influência do Arias Bulhões, do Nabu Bulhões. Eu pude estagiar no escritório deles. Eu lembro bem na época que meu pai
não podia me ajudar, morava no Pão de Açúcar, estava na dificuldade, morava na casa da minha tia, e saí do emprego na Telemar para advogar, para estagiar de graça no Bulhões, que eu queria, eu achava retado. Quero ser igual a esse pessoal aí. Brilhante. Né? Então, assim, sempre fui advogar. Então, eu não me vejo fora do direito, né? E acho que esse caminho que eu quero seguir. Ainda estou novo, tenho muita coisa para trilhar. A advocacia demora para você receber os honorários de 20, 30 anos. Então, esperar esses recursos e trabalhar, deixar mais um legado no AB, o que eu puder fazer pela advocacia e pela sociedade também. Ricardo, queria que você fizesse um último questionamento. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um questionamento. Se você comentar uma frase de que eu gosto muito, independentemente do direito, que é do Ponte de Miranda, né? Se eu sabe direito, não direito sabe. Tem várias versões, mas o conteúdo é esse. Comente isso, por favor. Isso é fundamental para qualquer profissional do direito, eu costumo dizer. Então, e foi um caminho que eu procurei trilhar. Eu tive essa oportunidade de ver pessoas brilhantes, com erudição, e isso, como é que se chega lá? Então, o conselho que eu dou para a advocacia jovem, falei isso ontem no juramento para novos advogados, é troquem a inveja pela curiosidade. Como é que aquela pessoa chegou lá? Aí você vê que aquela pessoa leu Saramago, aquela pessoa leu Dostoiévski, aquela pessoa leu Machado de Assis. Dostoiévski é belíssima. Belíssimo, direito, belíssimo. né? Os Irmãos Karamazov, meu livro favorito. Também. Né? Então, que bom. E tem uma frase que eu uso muito, que serve para o direito, que é de um autor mais jovial, que é Itamar Vieira Júnior, no livro Torturado, quando ele diz: se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. A advocacia é isso. Se as pessoas não se movimentarem, não buscarem crescer, procurar estudar, aprofundar, fugirem um pouco, uma citação, numa citação oral, você trazer um Gabriel Garcia Marques, desilumina tudo. Todo né? mundo para olhar aquilo ali. Então você vai crescer na sua argumentação e poder convencer, lógico, bem encaixado, né? Soltar ali ao vento não vai fazer o menor sentido. Então é uma inspiração que a gente coloca para os jovens que procurem esse caminho, trilhar esse caminho do estudo, do aprimoramento. Vai ter dificuldade, vão ser 5 anos tortuosos, mas é uma caminhada extraordinária, enriquecedora, e quando a gente olha para trás, já com uma longa estrada, 20 anos, você começa a se orgulhar daquele seu passado. Ter ido buscar o cliente lá no interior para botar uma comida na mesa dele, e ver ele dizer para o juiz, quando o juiz critica os honorários, já pagou tudo do advogado. Ele diz: doutor, é Deus no céu e o meu doutor na terra. Então isso é o que nos orgulha a profissão, de levar essa caminhada, né, e fazer com que a advocacia possa realmente se encontrar o seu espaço, seu lugar ao sol no mercado, e continuar essa luta renhida, como diria o Antônio Gonçalves Dias, né? Só complementando, se você me permite, sobre isso, o valor do advogado você identifica, encontra quando você precisa dele. É um profissional que assim, é mais do que apenas o cara que vai te defender na área do direito, mas é um psicólogo também, né? É o sujeito que vira, entre aspas, pelo menos naquele período, o seu amigo e irmão, verdadeiro, não da política, né? É um advogado. Eu acho admirável. Admirável. É isso, Wagner. Muito obrigado pela presença, viu? Grande abraço. E parabéns, viu, Wagner? Parabéns mesmo. A gente acompanha. E, enfim, o fato de você conseguir pacificar da forma que você conseguiu a OAB, eu brinco nessa história dos almoços e jantares, passou uma época que parecia que advogado era um morto à fome, né? Porque os caras iam conquistando votos e você acabou com isso. Pelo menos a sua campanha última foi isso. E eu acho que é um exemplo que vai ser difícil o pessoal não seguir. Que bom, que assim o seja e que a gente possa contribuir, ajudar, né, esclarecer alguns pontos que são importantes, e a gente está aqui para servir, né? Quem ainda não entendeu essa depois da pandemia, que não entendeu essa função da nossa, ser jornalista, que para mim é uma profissão que eu tenho o maior apreço. Já dissemos que grandes jornalistas e advogados atuaram juntos nessa profissão, Tobias Granja, Freitas Neto, né? Braulio Cavalcante. Então, temos a história em comum e somos os primeiros a sofrerem com violações e abusos autoritários. Sempre que o autoritarismo se estabelece, ataca essas duas áreas. Então, muito obrigado, que possamos ser farol sempre. Um abraço, pessoal. Um abraço, até a próxima semana.